The Last of Us chegou com o pé na porta em um primeiro episódio absurdo. E esse vídeo aqui é um vídeo de primeiras impressões pra gente falar um pouquinho das semelhanças com o jogo e de algumas mudanças também que eu achei bastante positivas. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente vai pro primeiro vídeo de primeiras impressões de The Last of Us. A gente vai fazer assim como a gente fazia com House of the Dragon, com as séries da Marvel, episódios semanais. A gente assiste o episódio, grava o vídeo aqui e já publica pra vocês. Então na madrugada aí de domingo pra segunda, teremos vídeo de primeiras impressões de todos os episódios de The Last of Us. Antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu quero avisar, claro que tem spoilers desse primeiro episódio. Então se você ainda não assistiu, já está disponível no HBO Max, assiste lá e depois volta pra cá. Bom, a série já começa muito tempo antes do que o jogo começa, em uma rápida introdução a pandemias, a infecções, a vírus, bactérias e fungos, para a gente entender melhor o perigo do fungo, né? Então a gente tem ali uma breve conversa em um programa de TV com alguns especialistas e eles começam a falar de pandemia, de infecção por vírus, né? Que a gente estava vivendo agora com a Covid, né? Que a gente está vivendo agora com a Covid. E ele explica que a humanidade ela sempre consegue superar, né? A gente viu, são muitas, realmente os danos são muito grandes, mas a humanidade chega no momento em que ela encontra uma vacina, alguma coisa do tipo, e começa a superar essas pandemias por vírus. E aí ele conta que uma insuperável seria uma infecção por fungo, uma pandemia causada por um fungo poderia acabar com a humanidade, só que ele explica lá também, isso aí não é possível, os fungos eles não infectam humanos e tudo mais, mas isso pode mudar algum dia. E aí então a gente já tem uma contextualização melhor de como essa infecção funciona nos humanos, e já temos também uma outra coisa que os produtores da série já tinham avisado antes, que é a consciência de colmeia desse fungo. O fungo é o Cordyceps, né? Ele até cita o Cordyceps como um dos exemplos de fungo que poderiam causar uma destruição em massa na Terra, infectar bilhões de pessoas, como ele fala. E os produtores da série falaram que a situação do fungo seria mais como uma consciência de colmeia mesmo, que eu já expliquei num vídeo falando um pouquinho das infecções de The Last of Us, que tá linkadinho aqui, depois vocês assistam também. O que a gente entendeu é o que aquele cara falou no começo do episódio. Esses fungos agora eles estão se desenvolvendo na humanidade com um único objetivo, que é infectar o maior número de pessoas possível. Então, tipo, todos esses fungos eles têm o mesmo objetivo, que é de dominar toda a humanidade, ou seja, de transmitir essa infecção para o maior número de pessoas. E aí ele explica tudo como a infecção acontece de dentro para fora, ela toma o hospedeiro começando pelo cérebro e tudo mais. Então foi muito legal aquela introduçãozinha, uma introdução rápida, que já passa um medinho muito interessante ali, e que já dá uma contextualização melhor de como isso funcionaria na vida real, né? Deixa a parada mais palpável, mais plausível. E aí, a gente chega no tempo de 2003, né? A gente conhece a Sarah, o Joel e o Tommy, e as relações ali estão perfeitas, estão muito iguais às do jogo. Inclusive no jogo, quando começa a infecção, quando o Joel chega para pegar a Sarah e tudo mais, o vizinho aparece lá já infectado, ele já é um infectado, ele é um corredor, né? A gente falou também dos estágios de infecção em um outro vídeo que eu vou deixar linkadinho aqui em cima, mas ele é um corredor lá, que é o primeiro grau de infecção, e o Joel mata ele, e ela fala, nossa, eu falei com esse vizinho hoje. O vizinho não aparece no jogo, a gente não vê, a gente vê só o Joel atirando e tal, ou o Tommy, nem lembro, mas aqui a gente vê os vizinhos e aqui a gente tem uma relação um pouquinho mais longa com a Sarah, que é aquela parada, eles fazem a gente se adaptar um pouquinho mais ao personagem, eles fazem a gente se apegar um pouquinho mais ao personagem, então eles sabem que para eles pegarem um pouquinho mais no coração de quem já jogou, eles teriam que expandir um pouco essa relação e eles fazem isso muito bem. Algo semelhante que o Del Toro fez no filme do Pinóquio, lá expandindo o começo também do Geppetto com o Carlo, então eu achei bem legal. Uma coisa interessante aqui é que a gente vê no carro do Tommy que ele é um veterano de guerra, o Joe provavelmente também é, o que aí já explica um pouquinho melhor as habilidades deles aí de se virar, capacidade deles de saber lidar com essas situações extremas aí de pandemia e de terror. Uma outra coisa legal é que as séries da HBO geralmente elas têm aberturas emblemáticas, aberturas que contam a história, e a abertura de The Last of Us ela segue aquele esqueminha de House of the Dragon, de Game of Thrones, e ela vai contando a história mostrando o fungo se expandindo. Então ela mostra a expansão de um fungo ali, conforme a gente vai vendo o planeta inteiro sendo tomado por este fungo. Outra coisa interessante, antes da gente passar para o salto temporal, aqui a gente já tem uma possível explicação prévia de como a infecção começa. Como eu disse antes, em outros vídeos,
a gente não vai ter os esporos no ar. Então não vai ser uma forma de se infectar com esse fungo aí. Então é só por mordida ou por contato direto. E aí a gente vê aquela senhorinha, né, a mãe da mulher lá da vizinha da Sarah e do Joel, virando do nada ali. A Sarah tá olhando os DVDs da mulher ali e a velhinha começa a virar lá atrás, assim, começa a se contorcer e tudo mais. E a explicação vem depois, né? A Sarah vira e fala: eles levaram ela para fazer exames na cidade hoje. Então, possivelmente, ela tomou um medicamento e foi daí que começou a infecção nela. Então, a gente sabe também que a infecção ela começou grande no jogo, pelo menos nos hospitais. E aqui também. Então, a vizinha do Joel e da Sarah, ela foi no hospital para fazer exames e possivelmente ela recebeu algum medicamento ou comeu alguma coisa lá mesmo que causou essa infecção nela. Então, ela vira ali a primeira infectada da região, né, do bairro. E já dão uma explicação de como esse fungo começou. Eles explicam no começo que uma mutação poderia causar isso. A gente sabe no mundo real que o Cordyceps é usado como medicamento. Então as coisas já vão ficando mais claras de como a infecção e como essa pandemia gigantesca começou. E aí a gente tem o salto de 20 anos ali e tudo continua extremamente fiel. Nesses 20 anos que se passaram, a Fedra, que é o exército basicamente, começou a dominar e reger toda a situação dos Estados Unidos. Então eles tomam as decisões das 3 instâncias, eles julgam e eles fazem valer ali a lei da forma que eles querem. E nós temos os vagalumes em contraponto a isso, então tá bem igual ao jogo aí. Aqui a gente chega numa parada muito interessante, foi uma mudança forte em relação aos jogos e que deixou a história muito mais plausível e muito melhor amarrada, né? No jogo, o Joel e a Tess, eles perderam armas que eles estavam contrabandeando ali com o Robert e tudo mais, e os vagalumes compraram, certo? Aí depois a Marlene aparece machucada, a gente não sabe muito bem o que aconteceu e tudo mais, e a história segue, né? Não é forçada nem nada, mas ela segue de um jeito meio avulso. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, eles conseguiram conectar tudo isso. Então o Joel, ele quer um carro para ir atrás do Tommy, só que ele precisa de uma bateria para esse carro, porque, isso aí no jogo também rola, os carros não têm bateria, né? Então você precisa de uma bateria para colocar num carro para você conseguir andar com ele. Enquanto isso, os vagalumes também querem uma bateria para levar a Ellie para onde ela tem que ir. Então já começa o conflito de interesses, não é mais com armas, é com uma bateria de um carro. E aqui o Robert está no meio dessa situação vendendo a bateria. Só que, diferente do jogo, quem mata o Robert são os vagalumes, não é a Tess e o Joel. Lá no jogo, quando a Marlene chega, o Robert já tá morto, ela fala, eu precisava dele e tal, tudo mais. Aqui mudou e ficou muito bem amarradinho. Por quê? Porque os vagalumes foram comprar a bateria, viram que era uma bateria falsa, e aí começou todo o tiroteio com a galera do Robert. E aí, muitos dos vagalumes morreram, e a Marlene ficou ferida. Então agora a gente já sabe por que a Marlene tá ferida. E agora também a gente já tem um desfalque grande no poder militar ali dos vagalumes. Algo que eles não esperavam e que a gente viu acontecendo. Foi uma treta entre os vagalumes e a turma do Robert. Então eles sofreram muitas baixas inesperadas. E agora sim eles precisam de gente de fora para fazer o serviço. E o Joel e a Tess, eles chegam lá porque eles estavam indo também atrás dessa bateria e tentando surpreender o Robert. Então todas as histórias elas se combinam demais. E aí a Marlene oferece muita coisa pra eles e eles aceitam levar a Ellie. Agora falando um pouquinho dos personagens, nós temos aqui o Pedro Pascal como Joel, incrível. Ele tem uns trejeitos ali, tem uma hora que ele tá dormindo no sofá no finalzinho do episódio, inclusive, que parece que a gente tá jogando um videogame. Os videogames atualmente, né, o Death Stranding, por exemplo, eles têm as feições dos atores ali muito vivas e muito reais. E tem umas cenas ali que parece videogame. A cena do Joel com o Tommy fugindo, com a Sarah ainda, no carro, é igual a do jogo. É perfeito, impecável, impecável mesmo. Às vezes parece que a gente tá jogando de novo. E a gente chega agora na Ellie. Bella Ramsey é incrível. Os maiores elogios de atuação dos críticos que já viram todos os episódios foram direcionados a Bella Ramsey. E a Ellie está sensacional. Ela tem aquela mescla de tudo o que precisava. Ela é sagaz, ao mesmo tempo ela é inocente e ao mesmo tempo ela é brutal, né? É uma criança que cresceu, que nasceu e cresceu dentro dessa pandemia, dentro dessa situação caótica. E aqui uma outra coisa legal é que a gente tem algumas informações que no jogo a gente só recebe na DLC Left Behind, né? Deixadas para trás, que é uma DLC curtinha que se passa toda dentro de um shopping em 2 tempos diferentes, no passado da Ellie e no presente da Ellie. Então a gente descobre um pouquinho mais sobre a Riley, que é a melhor amiga da Ellie, e a gente vai vendo um pouquinho mais do passado dela. Então
neste primeiro episódio, a gente já sabe que a Ellie cresceu com os militares, e a gente no jogo só descobre isso na DLC. Uma outra coisa que a gente já escuta falar da Riley aqui, a gente já escuta falar muitas outras coisas que a gente só descobre no jogo nessa DLC, que foi lançada depois, se eu não me engano. Mas foi bem legal que eles já começaram a introduzir tudo isso, e eu vou fazer um vídeo depois falando só de Left Behind, que é a DLC, é bem curtinha mesmo, é bem legal da gente ver, porque tem 2 horas de jogabilidade ali, e conta uma história que já está sendo contada na série. E agora, chegando no final do episódio, eu gostei muito de ver esse instinto de sobrevivência da Ellie, o instinto de sobrevivência do Joel também, e os gatilhos que o Joel tem, né? A gente vê o policial, isso é uma coisa que sempre me pegou muito no jogo, a Sarah ter sido morta por um militar, não por um infectado naquele momento de caos, então a pessoa que poderia salvá-la, né, é quem mata ela. Isso é uma demonstração de que o jogo vai mostrar que os piores problemas da humanidade não são os infectados, são outras facções humanas. Isso está incluindo os militares, está incluindo, como o cara lá do rádio disse pro Joel, os escravagistas e até os saqueadores. Então tem diversos grupos e a série já começa a mostrar isso de cara. O problema aqui, é claro, os infectados são um grande problema, eles assustam, só que o maior problema são os outros humanos. Então é muito legal ver isso e ver que tá todo mundo tentando sobreviver e tudo mais. E o instinto da Ellie de dar a facada no guarda e depois o Joel de lembrar que a filha dele morreu numa situação parecida e já vai pra cima ali, ele já tem o primeiro espasmo de proteção da Ellie e a gente já vai vendo a relação dos dois se construindo. Então eu gostei demais de como isso foi feito. E uma outra coisa muito legal também é que, pra encerrar o vídeo aqui, é que tem algumas falas, né? Pra encerrar o vídeo não, porque no finalzinho do episódio toca uma música ali que eu já vou falar pra vocês qual que é dos anos 80, então se a gente viu ali os códigos do Joel, deu alguma merda muito grande. Mas antes disso, tem algumas falas e algumas situações que são idênticas ao jogo. O relógio que a Sarah dá ao Joel no começo do episódio, ela fala que ela conseguiu o dinheiro traficando, tal, porra, é muito bom. A Ellie falando, quando o Joel fala, você, por que eles querem te levar? Você é filha de um figurão? E ela fala, tipo isso. Então tem muitas falas perfeitas, idênticas da linha. Eu e meu irmão aqui, a gente assistindo, meu pai não jogou, não viu a história do jogo. Eu e meu irmão, a gente sim, né? Então a gente vendo ali, a gente completava uma fala e vinha direto a mesma fala. Então isso é muito bom. Eles presenteiam quem jogou, mas eles conseguem ampliar um pouquinho mais a história e explicar as coisas de uma forma melhor. E como meu pai tava vendo aqui, eu perguntei pra ele também se ele tava entendendo tudo, sem ter jogado, sem ter tido nenhum contato com o jogo, e ele falou que sim. Então a série tá cumprindo sim o trabalho dela, tá explicando bem para as pessoas que não jogaram e tá presenteando muito as pessoas que conhecem a história do jogo de The Last of Us. Agora, para finalizar, toca uma música ali no final, a gente descobre os códigos do Joel, né? Música dos anos 60 é mercadoria que chegou, música dos anos 70 é outra coisa lá, e música dos anos 80 é notícia ruim, né? A Ellie conseguiu ali tirar essa informação dele. E a música que tocou no final, graças ao meu pai, ele falou na hora, essa música é dos anos 80. E aí depois a gente foi ver, né? Claro, pegamos um Shazamzinho ali pra ver. A música é Never Let Me Down Again, de Depeche Mode, música de 1987, então ela é sim dos anos 80, e a gente vai ver os desdobramentos disso no próximo episódio. As cenas finais ali que mostra, a gente já vê a Riley, a gente já vê muitas situações do jogo, então aguardem, porque vem coisa boa por aí. Esse primeiro episódio já me conquistou completamente, já estou completamente The Last of Us-ado aqui, e toda semana nós voltaremos com vídeos logo após o episódio. Seu episódio, assistimos, gravamos e postamos aqui. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque durante a semana toda tem um monte de vídeo de um monte de universo de ficção diferente. Dê uma olhadinha aí também nas nossas playlists e tudo mais. E muito obrigado por estarem aqui. Quem tá chegando agora no canal, explora um pouquinho. A gente já fez outros vídeos de The Last of Us também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.